Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo o nosso bloco de entrevista, hoje para conversar com o jornalista, radialista Vilmar Augusto Minosso. Minosso, prazer tê-lo aqui com a gente hoje. Obrigado pela presença. Jorge, o prazer é meu, uma satisfação estar aqui contigo, rever os amigos aqui, porque quando a gente fala com um apresentador, quem nos assiste em casa dá a impressão que somos nós dois, mas tem uma turma aqui do outro lado que nos dá a condição de chegarmos até o lado de cada família, né? Com certeza. É muito bom ouvir a tua voz novamente, ter a sua presença novamente, porque você teve uma luta muito difícil e desgastante contra a Covid-19 e de uma forma muito dura, né? Como é que está a sua recuperação, Minosso? Olha, é um processo lento, demorado, né? Eu fico na expectativa de que o dia de amanhã seja melhor. Eu tenho dificuldade de mobilidade, né? A minha perna direita, por vezes, ela esquece que ela existe, né? Se eu uso... Quando tento caminhar um pouquinho com bengala, eu tenho ainda uma dificuldade considerável principalmente no andar. E fica aquela expectativa de recuperar, às vezes esquecimento também, né? Porque foram 3 meses na UTI, né? Com intubação e tudo que tu imagine, mais um pouco. E depois mais um mês de recuperação, fiquei 4 meses no hospital. Então é muito tempo, há um desgaste físico, emocional e que demanda de um tempo para uma recuperação. Estou fazendo fisioterapia, acompanhamento psicológico, enfim, saudade de voltar ao trabalho, você sabe como é que é a nossa vida, né? Do nosso dia a dia e de repente a gente para e fica na expectativa, se você me permite, eu quero aqui agradecer a centenas e milhares de pessoas. Eu não sabia que tinha tantos amigos, né? A gente não faz ideia, viu, Jorge? A gente está aqui, mas não conhece quem está lá do outro lado. Mas eles, com o dia a dia, a gente entrando na casa deles, eles acabam sendo amigos próximos. Por vezes eu estou na rua, no mercado, no shopping, na igreja. As pessoas vêm me cumprimentar, conversar com certa intimidade. E isso é uma demonstração de que essas pessoas nos acompanhavam no trabalho do dia a dia, seja no rádio, lá na CBN onde eu trabalho, lá na TV Legislativa. Elas, sabe, têm essa aproximação que eu não tinha ideia, sabe? É impressionante como... Eu achei que só o futebol aproximava. Não, é o dia a dia. Bom, 37 anos aqui em Blumenau de microfone, a gente constrói uma certa amizade, né? E que bom, né? Que foi uma amizade muito extensa, né? Maravilhosa, maravilhosa. Eu quero aqui então agradecer essas pessoas que em oração, né? E o homem lá de cima, né? Que me deu essa oportunidade de estar aqui, né? Que bom, nós também agradecemos muito. E o que mudou na tua vida, além dessas sequelas que você falou, um pouco do esquecimento e tal... O que mudou no seu modo de ver a vida depois dessa batalha que você teve? Olha, Jorge, quando a gente está, eu acho que vale para qualquer um, a gente tem uma rotina no dia a dia. O trabalho é corrido em qualquer profissão, você está todo dia correndo, atenção à família, atenção ao teu trabalho, os compromissos, as responsabilidades. Por vezes você não se dá conta, você deixa até de ter o teu tempo de lazer para se dedicar ao teu afazer, ao teu dia a dia. Mas agora, com essa parada, que eu espero que seja momentânea, a gente reflete muito, pensa muito, né? E aí é uma questão de valorizar mais a vida, olhar mais para si, né? E procurar conversar mais com os amigos, com a família, sabe? É uma coisa tão interessante, tão bonita, que por vezes a gente esquece ou não tem tempo pelo ofício do trabalho, sabe? Uhum. Retorno ao trabalho, alguma previsão? Olha, eu tenho retorno médico agora, vou fazer mais um exame aprofundado, né? Aliás, quero mandar um abraço ao doutor Natel, que é meu neurologista, a doutora Sabrina, que foi infectologista, o doutor Roberto Benvenuti, que é o médico da Renal Vida, né? Que também, tanta medicação acabou afetando outros órgãos. E outros tantos médicos, doutor, se eu enumerar aqui, eu não vou lembrar de todos eles. Mas eu quero dizer a todo o corpo clínico, sejam médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem,
pessoal que trabalhou, virou uma família. Imagina, eu morei 4 meses dentro do Hospital de Santa Catarina. Então faz uma amizade. Eu não faz muito tempo fui tomar a 3ª dose da vacina, né? E quem aplicou foi uma enfermeira. E ela disse, só um pouquinho, deixa que eu... Ela guardou as seringas, as coisas, ela voltou com o celular, posso fazer uma foto contigo? Quero levar para os meus colegas. Aí ela disse que era a enfermeira que trabalhava na parte da manhã. Eu não lembrava mais, nem como fiquei em coma, não lembrava. Então isso é uma gratidão a esse pessoal que a gente não faz ideia do dia a dia desse pessoal trabalhando, né, cuidando das pessoas que estão lá doentes, às vezes inconscientes, mas que tem esses anjos de branco ali que cuidam da gente, sabe? Responsáveis pela nossa recuperação, né, Minosso? Saudade do rádio, Minosso? Muita, do rádio e da TV. Estou feliz de estar aqui, né? Hoje, por vezes, eu estive aqui como convidado, agora de novo, né? E saudade lá da TVL, nos programas que eu comandava e fazia lá, do meu trabalho na CBN, né? Então, agora nós tivemos as eleições, eu era o repórter correspondente aqui da CBN para a CBN Nacional, falando das coisas que aconteciam no estado, aqui da nossa região, e eu fiquei de fora como ouvinte, como telespectador, porque, né? Aqui na Galega, numa parceria com a TVL, nós estamos reproduzindo alguns das tuas entrevistas, né? Porque nós achamos que essa memória tem que ser sempre lembrada, né? Dessas pessoas importantes que fizeram a história em Blumenau. Jorge, eu entrevistei um certo dia a equipe técnica lá, contabilizou, tinha sido gravados 599 programas, né? Era um por semana e foram exibidos. Então pessoas assim, algumas pessoas que fizeram história em Blumenau. Eu entrevistei uma pessoa, hoje já ela é falecida, que na Rua 15 não tinha calçamento, que a igreja matriz era uma igrejinha e atrás era o cemitério. E eram carroças que andavam pela Rua 15, né? Quando eu entrevistei, isso faz uns 15, 20 anos que eu entrevistei, e ele já tinha 93 anos. Então, e tantos outros que contaram. Até se eu vi vocês representando aqui um senhor que eu entrevistei, e lá que ele trabalhou na Minas da Prata, lá em cima, né? Sim. Contando a história que disse que lá tinha prata, tinha ouro, mas ele disse que só trabalhou, que nunca... A região ficou conhecida por essas histórias, né? Mas é bem bacana, né? E essa história a gente tem que ter conhecimento, né? Isso... E essa gente, Jorge, eles contam a história. Eu entrevistei, o sobrenome é Emílio, eu não me lembro o primeiro nome, um dos 3 fundadores da Ceval, hoje Bung. Aí ele me contou uma história que eu não sabia, que eles eram para fundar lá perto no litoral, mas ficava distante, e por causa da água potável e coisa que eles precisavam de água doce e tal, eles fizeram aqui em Gaspar. Você vê? Coisas que ninguém imaginava, eu nunca imaginei, né? É verdade. Né? Como também, que dá o nome hoje ao Complexo Esportivo do SESI, o Bernardo Wolfenberg, né? E contando toda a história do tempo dele de adolescente e tal, ali da grande empresa do Blumenau, uma referência, né? Então, e tantos outros que se a gente enumerar, bom, eu falei 599, não dá para lembrar todos, mas que bom que vocês estão reprisando, e lá tem um arquivo muito grande na TVL, porque é bom recordar a história dessas pessoas que ajudaram a construir a história de Blumenau. E não deixar morrer nunca, né? Não deixar morrer nunca. E você é gaúcho, né? Eu sou nascido em Veranópolis, criado em Nova Prata, né, ali na região da Serra, terra do vinho. E o que te trouxe para Blumenau? Como é que eu vou te contar? É uma longa história. Eu tinha um rapaz que era nosso vizinho. Eu tinha o quê? 12, 13 anos. Quando eu era adolescente, menino, de 11 para 12 anos, eu sonhava quando crescesse ser padre. Eu queria ser padre. E eu não sei como que o nome dele, olha só, é Bom Filho. Bom Filho é o nome dele. E ele narrava jogo, imitando o pessoal na época, a Rádio Guaíba mandava no Rio Grande do Sul e tinha uma equipe extraordinária. E o principal narrador lá, hoje saudosa memória, o Armindo Antônio Ranzolin, ele imitava o Ranzolin. E ele narrava os gols do Grêmio, do Internacional, nas rodas de amigo e coisa. E aí eu comecei de brincadeira um dia a fazer igual ele também. E aí tinha um empresário que me convidou, alguém ouviu e me indicou para que eu fosse narrar um torneio, sabe esses campeonatos de verão, essas coisas? Tinha tipo um rio e lá tinha tipo era praia de água de Rio Doce, assim, um campinho, fazia um churrasco, acampavam, lá tinha uns quiosquezinhos que passavam o final de semana.
E começaram a fazer esse torneio, botaram um alto-falante, sabe aquele alto-falante com a... né? Com aqueles postes com alto-falante. Sim, né? era tipo uma... Como é que eu não me lembro como é que... É uma... Bom, tava lá em cima da árvore e eu narrava o jogo lá. Aí um amigo meu, e nós comentávamos e narrava aqueles jogos. E foi. Até que até ele hoje é dentista, ele me convidou para assistir uma narração de uma partida de futebol na rádio lá em Nova Prata. E até, olha só que coisa, faleceu agora essa semana o Francisco Apio, que narrou, era o quarto narrador quando precisasse na Gaúcha. Ele trabalhava na Fátima de Vacaria e ia narrar lá o Pratense em Nova Prata. E eu ia ali assistir ele, outros caras lá, o Valdir Maioli e coisa, e comecei fazendo essas coisas. Até que um dia me sugeriram que tinha uma vaga, eu queria fazer a faculdade de jornalismo, né, que eu tinha terminado o segundo grau, eu tinha 17 anos, na Unicinos, lá em Novo Hamburgo, aquela região ali de São Leopoldo. Eu tenho uma tia que mora em Porto Alegre e ela era amiga de uma senhora que era amiga de outras, de uma gerente que era da Fundação Isaek, chamada Fátima, né? E ela falaram e me indicaram. Aí ela disse, olha, lá em Santa Catarina, estou precisando, mas lá tinha União em Porto Alegre, ali na região metropolitana, a MFM, que ainda tem a FM lá, Imigrantes FM, tinha a União FM em Florianópolis, a União AM FM aqui no edifício Brasília. Disse, olha, tu vem aqui e tal. E aí o Chil era o superintendente daqui da Rádio de Blumenau. Quando ele veio para Blumenau, para Porto Alegre, você vem para cá. Aí eu fui lá, uma manhã eu cheguei lá em Porto Alegre, estava o Gaúcho da Fronteira, porque tem uma gravadora lá. O filho do Haroldo Paz trabalhava nessa gravadora. E estavam gravando um disco do Gaúcho da Fronteira. Fiquei esperando lá e falei com o Chil, essa Fátima e tal. Tu vai para Blumenau, porque aqui nós vendemos a rádio para a RBS, que depois virou 1120 Rural AM. E me disse, tu vai para Blumenau. Mas eu, palavra, cara, hoje, tô aqui 37 anos, Jorge. Eu sou blumenauense, né, de adoção. E eu não sabia onde era Blumenau ao certo, porque eu ouvia falar no Marcílio Dias, no Figueirense, tu ouvia falar no Avaí, né? E o Joinville, que estava numa fase boa nos anos 70. Tu não ouvia falar muito do futebol aqui, né? E aí o que aconteceu? Eu acertei, tal dia tu vai. Mas eu digo, preciso ir para o exército, que era a época de eu ter que servir. Aí eu fui lá, fiquei 3 meses, cortei a barba, cabelo lá, medi os informes, dei a foicinha para roçar a grama do quartel, quando fizemos tudo. Aí daí o que tu quer? Eu digo, eu queria trabalhar numa área de comunicação, alguma coisa aqui e tal. Depois chamaram, tá liberado o processo de conta, foi liberado. Aí eu liguei, mandei o telegrama, na época era telegrama, mandei para cá. Aí voltou o telegrama, até Cochilo, disseram assim, não, podem se apresentar amanhã assim, assim. Eu digo, não, eu tenho que pegar. Aí peguei ônibus, vim pra cá, anoiteci lá, amanheci aqui. E tá até agora. Até hoje, cara. E tá até agora. Mas eu gosto de contar essa história porque, poxa... É bacana, bonita a história. Minosso, tu é do futebol, tu é do rádio, tu é do futebol, tu nasceu no rádio pelo gosto, pelo amor e a paixão ao esporte, né? E nesse nosso meio tempo aí, nós dois temos uma semelhança nessa história. Quando eu estava aqui na União, tu já estava na Blumenau? Já estava na Blumenau. É isso. Fomos concorrentes, eu fazia... Trabalhamos juntos em Por causa da aula, eu fazia plantão, porque eu comecei fazendo reportagem, depois digo, não, me deixa no plantão. Fomos concorrentes, né? Aí, olha só quem eu tinha ali. Tinha o Aldo Pires, que saiu, depois foi lá para Itajaí, trabalhar na RCE, na TV. Aí, quando ele saiu, voltou o Sestrem, né? Rodolfo Sestrem, Pedro Lopes, começou a união com o Marco Antônio, né, que veio de Goiás. Sim, que o Milton era um com a gente, timaço, né? que... O Nilson Fabene, Alfredo Costa, João Manuel Machado. Não é à toa que Blumenau foi por um tempo, né, o centro do rádio em Santa Catarina. Sim. Jorge, eu ia fazer reportagem, assim, eu fiz durante 17, 18 anos, era um repórter, trabalhava com o Sestrem. Sei porque eles gostou que eu fizesse, fazia reportagem com ele. Nós chegávamos em Itajaí, Brusque, até Florianópolis, Chapecó, nunca me esqueço, chegamos uma vez em Chapecó, chegou o pessoal ali na frente do hotel, chegou o pessoal da rádio, se eu não me engano, Índio Condá, com unidade móvel entrevistando o Sestrem. O Sestrem, quando chegava, era uma autoridade, era uma festa, sabe? Era impressionante, né? Ele era um artista. Carisma gigantesco, e a gente não está falando só de Santa Catarina, por onde o Brasil, e onde ele ia pelo Brasil, que ele costumava ir transmitir jogo,
todo mundo conhecia ele. Eu tenho como lembrança, assim, o que vocês treinam na rua, a chegada do ciclismo em Concórdia, né? Parou a cidade. Sim, os Jogos Abertos era extraordinário. Recebeu até um prêmio da prefeitura. Tu falasse do Pedro Lopes, o Pedro Lopes, o JB Teres, pela União, fazendo Copa do Mundo. Claro, ele fez depois eu acho que em 90 foi pela Rádio Blumenau, jornal. Rádio Blumenau. Né? E ele fez também pela Nereu, enfim. Falar em Blumenau, você trabalhou muito tempo com o Aragão ali também, né? Que tu disse, éramos concorrentes, mas ali no microfone, fora do microfone, era o melhor Era amigo, uma festa, né? Rapidinho, Minosso, para falar de esporte. Flamengo é o melhor time das Américas, Minosso? No papel, Jorge, é. Não, mas e no campo? No campo, eu vou ser bem franco contigo. Aí tu vai me dizer assim, 2019, aquele time do Jesus e companhia ali, eles acertam. Era melhor do que esse? No campo? Melhor. Você viu que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil empatando 2 jogos com o Corinthians e ganhou nos pênaltis. Né? Aí nós tivemos a Libertadores, ganhou do Atlético Paranaense, que praticamente o jogo não se compara. Em qualidade e investimento, o Flamengo é infinitamente superior. Mas você viu que com 11 em campo, contra 10 do Atlético, né? Ainda assim teve um pouco de dificuldade. E você vê o Palmeiras ganhando o Campeonato Brasileiro sobrando. Já ganhou, né? Já é campeão. Já ganhou. Esse português, olha, ele ganhou Copa do Brasil. E por que deu certo no Brasileiro, não deu na Copa do Brasil e na Libertadores do Palmeiras? Não tem como, Jorge, não tem. Você já viu que não tem como você ganhar tudo. Né? Quem não sabe, eu sou gremista, assim. Né? Eu não gostava de falar o time que eu era torcedor, mas agora que não estou trabalhando, eu falo e me denunciaram que eu sou gremista. Há muito tempo, os amigos, eles acabam de... E assim, cada um tem a sua preferência, não adianta querer dizer que não. E eu na época boa ali que o Grêmio ganhou Libertadores, Copa do Brasil, eu condenava o Renato, assim, de, poxa, mas como é que, investe no Brasileiro, tem condições de ganhar, por que está jogando, poupando o time, jogando com o time bem, não sei o que e tal. Agora eu vi que não dá para você abraçar tudo, não consegue. Você viu o ano passado, o Atlético ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil, mas não ganhou a Libertadores. O Palmeiras ganhou a Libertadores. Esse ano, o Palmeiras, campeão brasileiro, o Flamengo conseguiu ganhar os dois, a Copa do Brasil e Libertadores. Né? O Atlético, eu não sei, está dando algum problema lá. Quando a coisa atrapalha no vestiário, não tem dinheiro que resolve, viu? Porque é o mesmo time que ganhou o brasileiro, voltou o mesmo técnico. Alguma coisa de errado aconteceu. Tem alguma coisa lá que não está batendo. Grêmio vice da Série B, poderia ter chegado ao título? Não. Time muito limitado? Não, o time que ganhou 2, 3 partidas fora de casa, um trabalho para ganhar fora. Fez o papel de casa, ganhou no limite, mas um investimento muito alto, né? Mas voltou agora, tem eleição, vai mudar, imagino que vai... É preciso que se renove, que se contrate jogadores para disputar uma Série A, né? Eu acho, Jorge, tá acontecendo o que estava previsto e que é justo. Cruzeiro, Grêmio, acredito que Bahia e Vasco vão voltar para o lugar deles. Faz bem para o futebol. Vasco elimina o Ituano? Pela tradição, pela história, sim, né, Jorge? Mas pelo time que é o problema. Pelo time, não sei, mas eu acho que nessa hora pesa a camisa. E eu digo mais, eu acho que um campeonato nosso não dá para comparar com o campeonato espanhol, por exemplo, que tem Barcelona e Real Madrid. O inglês talvez tenha um pouquinho mais de equilíbrio, o francês, o italiano, né? Perdeu um pouco daquela visibilidade que tinha, mas de verdade, acho que o campeonato brasileiro não deveria cair 4, acho que 2 estava bom. Vai dizer para salvar o Grêmio, não, porque o Grêmio foi penúltimo, tinha que cair mesmo ano passado. Aliás, quando eu saí do hospital, que eu vim para casa, fiquei sabendo que o time tinha sido rebaixado, nem sabia, nem presenciei esse momento trágico. Brasil na Copa, Minosso. O Brasil na Copa acho que é favorito, viu? É? Acho que o Brasil tem... Olha, eu acho que o grupo está unido, o Tite é um bom treinador. Cara, eu conheci o Tite, sabe aonde? Entrevistei ele. Eu que acertei, o Raimundo Metti é prova. Eu acertei o amistoso do Blumenau com o Veranópolis. Como eu sou de lá, conheci o pessoal e levei lá até o Gatão, lembra da base, joga com o Cássio, André Luiz, aquela gurizada do Beck. Fizeram um amistoso lá, foi 1-1 o jogo. E naquele jogo eu conheci o Tite. E depois eu voltei, numa outra visita que eu fiz na família, eu fui, por coincidência, tinha o jogo do Grêmio com
o Veranópolis, e o Tite treinando o Veranópolis. Até fiz uma entrevista, rodei aqui, estava o Evaristo Macedo, técnico do Grêmio, na época estava cogitado para a seleção brasileira, enfim. E aí, por que eu estava te contando essa história? Porque tu conheceu o Tite, porque nós estávamos Ah, sim, eu Copa. tive a oportunidade de conhecer ele ali, é uma figura extraordinária, simples, bacana. Merece. Depois foi campeão no Grêmio, foi campeão no Internacional, campeoníssimo no Corinthians. Foi não sei o que aconteceu na última Copa, que, perdi aquele jogo. Mas eu acho que está um time certinho, arrumado. Se tu me pergunta, quem é que pode atrapalhar a vida do Brasil? Por aqui, agora que eu estou em casa, não tenho muita coisa a fazer, a não ser acompanhar o esporte. Eu acho que a França e aliás, não só por ela viver um bom momento, ela é um prego no sapato do Brasil. Olhem, tu que gosta da retrospectiva, tu sabe que a França, eu acho que é a única seleção que mete medo, mas daí tu vê que chega, a Itália está fora, nem classificou, que era uma seleção que às vezes começa mal e chegava na hora. Bem. Eu não esqueço do Paulo Rossi, não, acho que tu também não. Para mim foi a melhor seleção que eu vi jogar e não ganhou a Copa, a de 82. Tá certo. Minoso, lembra obrigado. Que Falcão, sim, nossa, um exemplo, Zico, né? Meu Deus. Campeão moral. É. Minoso, obrigado pela tua participação. Muito bom te ver assim. Aqui o tempo é muito curto, infelizmente. Mas olha, né? eu fico feliz. Mas teremos outras oportunidades. Com certeza, com certeza. Fiquei muito contente de estar aqui. Muito obrigado a você pelo convite, toda a equipe aqui da TV Galega. Um abraço a você de casa aí que gosta do esporte e que estava com saudade. Estou aqui logo, se Deus quiser, voltarei aí para estar junto de vocês. Muito obrigado.